Olá, queridos! Depois de alcançar o seu primeiro objetivo e de assumir a posição de autoridade real, se relacionando sexualmente com as 10 concubinas do seu pai, Absalão precisava se certificar que ele não voltaria para recuperar o reino. Para isso, só havia uma solução: encontrar o seu pai Davi e matá-lo. Para resolver essa questão, Absalão buscou a orientação dos seus 2 conselheiros. O primeiro a ser consultado foi Aitofel, que apresentou um plano eficiente, um ataque rápido e seletivo somente contra Davi, naquela mesma noite. Ele mesmo, Aitofel, se ofereceu para conduzir o ataque. Depois, ele traria de volta os seguidores de Davi, que seriam obrigados a jurar lealdade ao novo rei. Seria uma vitória rápida e sem muito derramamento de sangue. O plano de Aitofel foi inteligente, era ousado e tinha uma alta probabilidade de sucesso, além de poupar Israel de uma prolongada guerra civil entre os partidários de Davi e os partidários de Absalão. Uzai, o outro conselheiro, não estava na sala quando Aitofel descreveu seu plano. Absalão mandou chamá-lo para ouvir o que ele tinha a dizer sobre o assunto. E aqui nós temos uma evidência notável da mão de Deus, levando Absalão a pedir outra opinião depois de um conselho tão sábio e bem recebido. Mas isso era a resposta de Deus à oração de Davi, para que o Senhor tornasse em loucura o conselho de Aitofel. Agora, imagine o coração de Uzai quando ouviu sobre o plano inteligente que Aitofel sugeriu. Ele teve que pensar rapidamente em um contraplano para derrotar o conselho de Aitofel. E ele começou dizendo que o conselho de Aitofel para aquele momento não era bom. Uzai então lembrou Absalão sobre a trajetória de Davi. Ele pintou a imagem de que Davi e seus homens eram perigosos e era muito arriscado tentar atacá-los de surpresa. Podemos imaginar que ele disse tudo isso orando para que Deus realmente respondesse à oração de Davi e derrotasse o conselho de Aitofel. Uzai aconselhou Absalão a formar um grande exército com todos os homens de Israel para capturar Davi e que Absalão comandasse pessoalmente esse exército. A sugestão agradou o ego vaidoso de Absalão, pois ali estava uma excelente maneira de começar o seu reinado. Absalão não se deteve para pensar que levaria tempo para reunir tropas em todo o território de Israel, mas era justamente esse o objetivo de Uzai: ganhar tempo para poder enviar uma mensagem a Davi, a fim de que ele pudesse se deslocar para o outro lado do Rio Jordão e fugir do ataque do seu filho. À medida que o plano grandioso de Uzai foi cativando o coração e a mente de Absalão e dos seus líderes, o conselho de Aitofel foi ficando esquecido. Absalão e todos os líderes de Israel que estavam ali com ele consideraram o conselho de Uzai o mais adequado para aquele momento. Isso porque o Senhor tinha o propósito de derrotar o conselho de Aitofel. Deus estava no controle, o trono de Israel pertencia a ele e ele o daria a quem quisesse. Ao saber que o conselho de Uzai havia sido bem recebido, os sacerdotes Zadok e Abiatar pediram a uma criada que passasse a mensagem aos seus filhos, Aimaas e Jonatas, para que Davi fosse avisado sobre o que estava sendo planejado. Ele e o povo deveriam atravessar o Rio Jordão o mais rápido possível. Os dois correram cerca de 1,5 km para o sul até a casa de um colaborador em Baurim. Mas um rapaz os viu sair de lá e os reconheceu como sendo filhos dos sacerdotes. E ansioso para impressionar o novo rei, contou a Absalão, e os guardas de Absalão foram atrás dos 2 rapazes. Mas a mulher em Baurim os escondeu em um poço, cobriu, e quando os guardas chegaram, ela os mandou para a direção errada e os 2 rapazes foram salvos. Davi estava acampado às margens do Rio Jordão, a pouco mais de 30 quilômetros de Jerusalém. Quando os 2 rapazes chegaram e transmitiram a mensagem ao rei Davi, insistiram para que ele atravessasse logo o Rio Jordão, o que Davi fez sem demora. E por causa dessa operação de inteligência bem-sucedida, Davi escapou do perigo imediato de Absalão.
Enquanto isso, Aitofel, quando viu que o seu conselho não tinha sido considerado, foi para a sua cidade, colocou sua casa em ordem e se enforcou. É interessante esse detalhe de que Aitofel colocou a casa em ordem e depois se enforcou. Pôr em ordem a casa mostrou que ele era um homem prudente, mas ao se enforcar, ele provou que era um tolo. E ainda é assim nos nossos dias. Como disse Charles Spurgeon, milhares de pessoas colocam suas casas em ordem, mas destroem as suas almas. Olham bem para as suas posses, mas não para os anseios dos seus corações. Recolhem conchas quebradas, mas jogam fora diamantes valiosos. Economizam seu dinheiro, mas desperdiçam sua felicidade. São guardiões das suas propriedades, mas suicidas de suas almas. Enquanto Aitofel se enforcava, Absalão atravessava o Jordão com todos os homens de Israel para enfrentar Davi na intenção de matá-lo. Absalão colocou Amasa como capitão do exército de Israel no lugar de Joabe, que estava com Davi. Amasa era sobrinho de Davi e primo de Joabe. Eles ficaram acampados ali na terra de Gileade. Veja que coisa triste ver um filho lutando contra o pai, o tio contra o sobrinho, primo contra primo e cidadão contra cidadão. Uma guerra já é terrível em si mesma, mas uma guerra civil é a pior das guerras. Enquanto isso, Davi e o seu povo chegava a Manaim, na região de Gileade. Ali, 3 homens ajudaram imensamente Davi naquele momento de grande necessidade: Sobe, Barzilai e Maquir. Esse Maquir era o de Lodebar. Ele era o dono da casa onde Mefibosete, filho de Jonatas, morou antes de ser chamado para viver no palácio com Davi. Esses 3 homens não eram guerreiros, mas ajudaram Davi tanto quanto o soldado mais corajoso. Eles foram enviados por Deus, especialmente para confortá-los naquele momento de tanta aflição. Levaram todo tipo de suprimento, porque sabiam que Davi, seu exército e o seu povo estavam cansados, com fome e com sede no deserto. E amanhã nós veremos o trágico final dessa guerra entre o rei Davi e o seu filho Absalão. Foi necessária a intervenção de Joabe, comandante do exército de Davi, para que as coisas não ficassem ainda piores. Mas sobre isso nós falaremos amanhã, aqui no canal Bendito. E eu espero você. Até lá!